Agora, a chance disso aqui dar errado para mim, ela não existe mais. Eu vou colocar o stop no zero, para quem tiver melhor posicionado, ainda melhor. Isso aqui, inclusive, é uma puta de uma aula para quem quer entender um pouco da gestão ali, ó, do recurso financeiro que você faz, principalmente para quem opera em mesa proprietária. O que eu quero chamar a atenção de vocês é uma coisa só. Eu ia deixar para falar mais adiante quando pegasse minha parcial, mas como a média está encontrando o preço, eu fico mais encurralado do que vocês, para quem está vendido mais adiante. O que é que eu fiz aí nessa operação? Eu tenho 3 fatores aqui que me favorecem e 2 que me deixam mais desconfortáveis. Quando eu falo 3 que me favorecem, é o dia a dia que sempre vai acontecer, certo? Quais são eles? Vamos por parte. Que dia é hoje? Seguinte. Segunda-feira o preço vai buscar o ajuste. Em tese, isso estatisticamente falando, o preço na segunda-feira ele tem uma necessidade de vir buscar a região do ajuste. Então eu tenho um fator positivo. Vou até botar aqui os fatores positivos aqui ao meu favor. O segundo fator positivo, ele está. Eu vou apagar essa ordem aqui por enquanto, porque aí não fica poluído o gráfico, certo? Ele está longe da média de 21 dos 60. Como eu apaguei tudo, eu vou ter que reescrever. Tem alguns cenários que existe, mas que eu não me preocupo tanto inicialmente, que é o gap. Que muita gente, não é que eu não me preocupe, tá, pessoal? Ele é importante demais. Mas muita gente coloca o fechamento do gap aqui como cenário prioritário. Para mim não é, mas eu tenho também o fechamento do gap. Então eu tenho aqui 4 pontos que me estatisticamente favorece do preço fazer esse movimento de volta para casa aqui, que é o retorno às médias. E a média de 21 dos 5, como eu estou falando dos 60 minutos, também ela se enquadra ali. Às vezes, e aí que eu quero chamar a atenção para vocês, muita gente não vai conseguir descer vendido aqui por pura e simplesmente ter tomado um stop de 100 pontos. Mas será que o stop de 100 pontos, eu vou até tirar o gráfico aqui, ó, o financeiro aqui, vou fazer uma parcial na abertura, que aí eu já consigo ficar mais confortável aqui. Será que o stop de 100 pontos, será que o setup engessado é mais importante do que tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês? E ainda assim, com o terço final aqui em cima, porque aqui foi o filé mignon, né? Eu deixei o filé mignon para vocês e falei assim, deixa eu ficar aqui na geral, porque é onde a galera faz mais cagada. Então, ainda assim, ó, mesmo quando eu vendi, já teria dado a parcial, eu não optei em fazer, para quê? Para que eu chegasse aqui, vou voltar aqui já ao financeiro, que aí para quem não estava no YouTube vai entender, certo? É entender o seguinte, ó, essa exposição seria essa exposição que eu teria que fazer uma parcial. Em tese, tá? Eu teria que fazer uma parcial aqui. Como a média subiu, eu fico mais imprensado e eu tenho que fazer uma parcial aqui. Mas a grande maioria das vezes, o pau que dá em Francisco negativo vai ser o pau que dá em Chico. E aí eu consigo equalizar e ficar muito confortável numa situação dessa. Só que quando eu olho para o setup engessado, muita gente vai ter ficado de fora, principalmente para quem vendeu a abertura e saiu no zero. Também sair no zero tá bom demais, né? Mas é muito mais o entendimento de toda a narrativa do mercado para o que a gente faz, para eu entender que eu posso, com muita tranquilidade, usar todos esses fatores que eu mencionei e ficar vendido na máxima, que eu acredito que vocês já estão vendidos na máxima. Ainda assim, eu me permiti ficar numa condição ainda pior. E o que é que acontece aqui agora? Mágica. Da gente estar vendido na máxima. Não é mágica, é técnica. Agora, será que eu tive que dosar um pouco a minha ansiedade para conseguir fazer isso? Será que eu tive que ir lá no regulamento, para quem é bancário aí, no manual de instruções, e ver lá item a item para eu não me machucar? Eu poderia, inclusive, forçar um pouco mais, se fosse mais no início e essa média tivesse mais para baixo aqui, para poder o preço vir buscar a média. Mas ainda assim, com essa dificuldade, eu consigo me manter onde? Na máxima do dia. Poderia ficar melhor, tá? Porque em tese, o correto seria eu fazer a parcial aqui, bola 15, bola 25, mas como ele já fritou e demorou muito tempo, eu acho honesto a gente se proteger. Mas, de fato, eu operando, eu faria parcial aqui, ó.
bola 25, bola 30. Para o quê? Para pegar esse cara que eu fiquei negativo e transformar ele no positivo e a minha balança ficar equalizada, que aí é a gestão do dinheiro. Por quê? Não adianta eu ficar pouco positivo pela exposição que eu tomei, porque eu vou tomar também uma ré dessa. Em algum momento eu vou errar. Só que esse errar e acertar tem que ser ponderado. Eu tenho que ter uma média de quanto eu erro, uma média de quanto eu acerto, que seria, em tese, até uma parcial aqui, ó, no bola 20, bola 25, para poder fugir do bola. E aí eu pegaria esse médio e ainda colocaria ele um pouco mais para cima, me dando a possibilidade de quê? De não estar descendo com um, mas para quem conseguir ainda fazer isso, ficar vendido com 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 50 na máxima do dia. Deu para entender aí a dinâmica? Isso aqui, inclusive, é uma puta de uma aula para quem quer entender um pouco da gestão ali, ó, do recurso financeiro que você faz, principalmente para quem opera em mesa proprietária. Aí, no caso, a abertura, nessa situação, nesse cenário, a abertura a gente faz da mesma forma o tradicional, né? Sem problemas. Aí depois a gente reavaliou para fazer nessa A questão de abertura aconteceu, né? Ou o cara tomou Aconteceu isso. stop, o cara que não faz parcial, Eu tomei, ou o cara saiu no zero. beleza. Mas aí, então, a ideia é o seguinte, abertura sempre no esquema dos 100 pontos, com o parcial de Normal, 45, não que é muda o mesmo. nada. Tá. A Então abertura tá tudo porque é a certo. volatilidade. O que eu quero pontuar para vocês é tudo isso aqui que está acontecendo, a probabilidade do preço retornar ao ajuste, estatisticamente eu já tenho. A probabilidade do preço retornar à média de 21 do 5, que é, digamos assim, o nosso bordão aqui, vamos retornar à média de 21 do 5. Nós já temos. Só que olha a tranquilidade. E ainda assim, tá? Eu me coloquei numa situação diferente da de vocês. Assim, eu fiquei no osso. Vocês já ficaram com filé mignon ainda mais em cima. Agora, a chance disso aqui dar errado para mim, ela não existe mais. Eu vou colocar o stop no zero. Para quem tiver melhor posicionado, ainda melhor. Só o quê? Demorou um pouco mais do habitual, correto? Agora é com o mercado. Principalmente, porque aqui eu ainda fiquei desconfortável. O que é o desconfortável? Eu ainda fiquei abaixo do ponto de pivô. Mas se eu tivesse aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, cara, para mim é a operação do dia. Ou ela vai me dar muito ponto ou vai me tirar no zero. Se você não fez uma parcial no terço final, o preço já andou daqui para cá 400 pontos. Para você fazer aqui agora, eu já acho totalmente desnecessário, porque é uma exposição que você já tá com essa exposição na máxima. Uma coisa é, pô, cheguei aqui agora, eu vou tomar um risco no pivô, é até justo, mas para quem fez isso aqui eu já não acho viável. É a mesma coisa, ó. Vamos nós, eu vou dar uma bagunçada aqui na operação. Né? Quando eu chegar aqui, ó, eu tava para baixo da VOB aqui mais ou menos, né? Imagina que eu decidi não fazer a parcial, que eu voltei e leia que eu tô ali com 3 contratos, tá? Era só uma forma de eu conseguir voltar ali para fazer o médio. Aqui e aqui, praticamente eu tive 1 para 1. 1 para 1 de quê? Da exposição negativa para exposição positiva. Como é que eu faço isso aqui agora? Eu não tenho, por quê? Eu já tenho aqui o cenário pronto, que é o quê? Máxima, mínima. Então não faz sentido agora eu chegar aqui e ficar no meio do caminho. Zero sentido. Zero sentido. Então, se eu fosse fazer alguma coisa na compra, eu esperaria um rompimento falso. Eu não faria porque estaria contra o ajuste. E se eu fosse fazer alguma coisa na venda, eu esperaria um rompimento falso junto com o toque do ponto de pivô. Então, esse movimento aqui, ó, ele já não existiria mais para quem chegou agora ou para quem já está vendido. Não precisa mais fazer exposição de lote, porque a exposição já foi aqui. E se o preço vir a cair, a gente está falando que ainda o preço vai cair mais 500 pontos do ponto de onde ele está. Eu tomei um stop na abertura e aí fiz a venda mais acima. Ele retornou, né? Eu fiz uma parcial e zerei com um pequeno lucro lá no bola. Agora ele está subindo de novo. É viável, né, fazer um rompimento falso lá no ponto de pivô, acreditando na queda pela região, então, pelo que você colocou, correto? O que é que eu acabei de pontuar aqui? Para quem chegou agora, sim. Para quem já estava vendido
na máxima? Não, porque mesmo que você tomasse um stop e você tivesse feito a parcial aqui embaixo, você estaria vendido na máxima, certo? Aí Bom, você optou ficar com um pouco de lucro. sim. Só que um pouco de lucro, zero lucro ou nenhum lucro, para mim é igual, porque se você for tomar risco aqui em cima, você vai ter a exposição de novo. Porque se você está tomando um risco para aqui, na minha cabeça você quer esse movimento aqui, correto? Correto. Vou fazer agora o reverso. Você zerou aqui no bola. Beleza, não é errado você zerar Certo. no bola. E se não parasse no bola e continuasse a cair, o que é que você faria? Aí eu ia perder o movimento. E aí eu Ok, ficaria de fora. beleza, mas qual seria seu alvo? O alvo era no primeiro ponto de pivô. Né? Assim, Beleza, se eu não tivesse nesse preju, digamos assim. mas não pode ser se você não tivesse. Se o seu alvo é aqui, é com preju ou não. Porque a minha Sim, preocupação não é só para vocês entenderem, tá? Eu não tô preocupado com isso aqui. Se for para pegar 100, 200 pontos, cara, qualquer ponto de pivô que você fechar o olho e bater, você vai pegar 100, 200 pontos. Eu tô preocupado em pegar isso aqui. Estatisticamente, isso aqui, ó, é o meu movimento. Aí você zerar aqui e reentrar aqui, aí beleza. Vamos torcer que dê certo. E se der errado, como é que você se comporta agora? se der errado eu saio no stop e, assim, vou estopar uma operação, mas imaginando que eu teria adotado uma conduta correta, digamos assim, pela minha avaliação Vamos anterior lá. Deixa, da deixa sua eu te falar, tá? explicação. Errado não está. Você não tá errado. O que eu tô tentando chamar a atenção, esquece que eu tô aqui, ó, ou positivo ou negativo. Esquece isso aqui agora. Tira a atenção do dinheiro. Dá atenção no resultado da operação. O que é o resultado da operação? Se eu vendi, eu quero levar essa operação para algum lugar. Eu não posso esconder essa operação. Eu tenho que levar ela para algum ponto. Se eu estou vendido aqui nessa região, eu imagino que o preço vai voltar na média de 21 dos 5. Eu imagino que o preço vai voltar na média de 21 dos 60. Eu imagino que o preço vai voltar no ajuste. Esse é o primeiro ponto básico. Eu imagino ou eu imaginava que o preço voltasse na média de 21 do minuto, na abertura e no bola. Assim foi feito. Tudo isso aqui aconteceu. Você teve chance de pegar a exposição de repente e fazer um 2 para 1 ou etc. Aí vamos lá. Ó. Imagina que você agora vai vender aqui. Essa exposição que você vendeu aqui ou vai vender aqui é o lucro que você estava aqui embaixo. Você vendendo aqui ou não vendendo já com seu stop aqui na mão, é a mesma operação, a mesma, igual, numa concepção diferente. Financeiramente, eu provo para qualquer um que é a mesma operação. Vocês concordam ou não? Sim, Entendi. Monteiro.